Pessoas queridas, estamos de volta para mais um episódio do podcast À Descoberta das 5 Estrelas. Neste episódio vamos falar de um tema que me apaixona em particular, gestão de pessoas. E porquê é que me apaixona em particular? Porque acredito profundamente que o coração das marcas são as pessoas. Sem pessoas não haveriam marcas. Nós vamos trazer para este episódio dois convidados muito especiais que representam empresas premiadas pelo Prémio 5 Estrelas e que nos vão ajudar aqui a compreender melhor qual é o candidato ideal, o que é que as empresas estão a fazer no pós-pandemia para dar suporte aos seus colaboradores em temas como saúde mental, prevenção de burnout. Vamos falar sobre progressão de carreira, nomadismo digital. Vai ser um episódio espetacular. Eu adoro este tema. Não sei se vou ter tempo suficiente para falar tudo o que vou querer, mas tenho a certeza que vocês vão querer estar desse lado. Subscrevam o nosso canal, ativem as notificações, deixem os vossos comentários, porque nós estamos sempre atentos para ver o que é que vocês têm para nos dizer. Coisas boas, espero, e ótimas perguntas. Vamos a isto. No episódio de hoje vamos falar sobre gestão de pessoas. Para isso convidámos dois especialistas que representam aqui duas marcas premiadas no Prémio 5 Estrelas. Trouxemos o Tomás Silva do Grupo Auchan e o Eduardo Lopes da Multipessoal. Eu quero começar por agradecer aos dois por estarem aqui e quero começar por perguntar aos dois. Este caminho que nós fizemos até aqui, não é? Antes e pós-Covid, trouxe-nos uma série de desafios na gestão das nossas pessoas, dos nossos talentos, no recrutamento e na seleção. Ia lançar a pergunta primeiro para o Eduardo, mas podem responder os dois e vamos tornar isto assim uma conversa mais fluida. Eduardo, acreditas que houve aqui ou que há aqui agora uma diferença quando é chamado a recrutar, a fazer o recrutamento e seleção de um colaborador, que há uma diferença antes do Covid e no pós-Covid, uma diferença do ponto de vista quer dos requisitos, quer da forma como as próprias pessoas se posicionam agora em relação às empresas? Sem dúvida. Antes disso, olá e obrigado pelo convite por estar aqui neste palco 5 estrelas. Respondendo aqui à questão, eu acho que a pandemia veio mudar o mundo como o conhecemos e o mercado de trabalho não foi exceção. E, portanto, as pessoas acabaram por fazer uma revisão aos seus valores, perceber melhor o que é que mais valorizam, dar mais tempo também à sua vida pessoal e se calhar às vezes a vida profissional ficar para segundo plano, ou pelo menos num plano mais equilibrado do que a vida, digamos, em casa. E, portanto, houve aqui uma data de mudanças, sobretudo nas necessidades e nas expectativas dos profissionais, que tiveram um impacto tremendo também naquilo que as empresas estavam habituadas. E durante o período de pandemia eu diria que houve aqui uma fase de adaptação, porque era tudo novidade e as pessoas não estavam habituadas a este sentimento, mas pós-pandemia já podemos olhar para uma transformação e aí sim se vê que empresas é que aprenderam com estas mudanças e que profissionais é que realmente viram nestas mudanças algo para a sua vida a longo prazo e não apenas mudanças temporárias. Ou seja, há aqui não só uma reorganização da forma como o mundo era antes do Covid, não é? O que conhecíamos, apesar de já termos falado, ou já se falava do mundo VUCA, e agora, entretanto, passámos a falar de outro acrónimo, não é? Do mundo BUNNY, no sentido das mudanças serem tão rápidas, que eu acho que aquele lockdown, não é? O tempo que tivemos todos fechados, nos obrigou aqui a abrir completamente o paradigma sobre o trabalho e a dar outro âmbito e outra importância e outro peso também ao trabalho remoto, não é? Porque nem sequer era uma opção, aliás, muitas das empresas fechavam essa possibilidade a pedido dos colaboradores. Não sei se tens também esta experiência, Tomás. Sim, daquilo que eu consigo perceber do antes e do pós, nós tivemos um período de 2 anos, sensivelmente, em que fomos todos muito fustigados de um ponto de vista de saúde e nesse sentido, como o Eduardo estava a dizer, de repente as pessoas reavaliaram todas aquilo que eram as suas prioridades. Certo. E de um momento para o outro, encurtando um período de 2 anos, as pessoas de repente estão a privilegiar muito mais a saúde, estão a privilegiar muito mais o tempo em família, estão a ser muito mais exigentes do ponto de vista de recrutamento às empresas que querem trabalhar, ou seja, muito mais identificação com aquilo que são os valores, muito mais identificação com aquilo que são as missões e a forma como a empresa se posiciona relativamente a temas de ambiente, sustentabilidade, responsabilidade social.
que já era uma tendência, digamos assim, mas que agravou positivamente no pós-pandemia. E esse exemplo concreto do teletrabalho é o exemplo onde isto é mais evidente, que se durante muito tempo havia muitas empresas que eram muito resistentes a isto, ou porque tinham uma cultura muito de proximidade, ou porque, inevitavelmente, havia as empresas que tinham alguma desconfiança relativamente à rentabilidade à performance dos colaboradores, mas de repente, de um dia para o outro, olha, tem de ser, e vamos ver no que é que dá, e de repente correu tudo bem. Correu tudo bem e concluímos todos que é possível fazer, e agora deparamos aqui, não sei qual, vou querer saber qual é a vossa opinião, não é? Mais tempo no escritório ou modelo híbrido, ou nem pensar estarem em casa e estarem todos presencialmente, também depende da área de serviço, obviamente, do serviço em que estejamos a falar, porque há serviços que não é possível as pessoas trabalharem remotamente, mas naquilo que é possível trabalhar remotamente, o que é que as vossas empresas, as marcas que vocês estão aqui a representar, qual é que é o modelo que vos faz mais sentido? Ou se não representassem a vossa empresa a título individual, o que é que vocês consideram? E pegando também aqui um bocadinho no que o Tomás disse, que é um ponto muito importante e mais à frente vamos desenvolver um bocadinho, que é a questão das pessoas hoje em dia, ou cada vez mais, eu acho que já não é só no pós-Covid, já era. E houve aqui foi uma amplificação daquilo que já era, ou passámos a ser mais escutados, passámos aqui do ponto de vista do colaborador, que são as questões de, já não existe aquela distinção característica do work-life balance, como é que nós conseguimos isto? Às tantas tivemos que fazer um work-life blend, porque estamos em casa e temos que trabalhar e os miúdos estão com telescola e vocês sentiram isso, eu senti isso e, portanto, como é que depois disto tudo nos reposicionamos e qual é que é o melhor modelo? Não sei se isso coloca numa posição desconfortável, dizer qual é o... Eu diria que a título pessoal prefiro um modelo híbrido, mas se tivesse que vestir a camisola aqui de uma empresa, o melhor modelo seria aquele que serviria cada colaborador. Ou seja, a política de trabalho teria que ser flexível ao ponto do trabalhador perceber quais é que são as condições que tem em casa, versus as condições que tem no trabalho e de que forma é que consegue conjugar esse modelo de trabalho para depois ser mais produtivo, porque ao fim e ao cabo estamos a falar de performance, não é? E portanto, se eu perceber que em casa não tenho as condições necessárias para dar a minha melhor performance, se calhar vou optar por ir 5 dias para o escritório. Mas se calhar no escritório também tenho muitos colegas que estão sempre a interromper-me com tarefas, etc. Não no mau sentido, mas é difícil às vezes focarmos naquilo que queremos. Concentração. E portanto, o melhor modelo eu acho que é aquele modelo que serve a vida de cada colaborador. E, portanto, eu acho que a flexibilidade aqui acaba por ser a palavra-chave. Se puder aqui deixar um bocadinho uma provocação, concordo até certa parte no sentido de que deixar totalmente à liberdade de um clube e ser uma forma transversal numa organização pode-nos trazer aqui alguns desafios, para não dizer problemas, não é? Porque não se usa isso, não é? Somos todos positivos. Mas os desafios que, se temos pessoas com um grau de maturidade dentro das empresas que têm a consciência de que 1 mais 1 igual a 2, ou seja, se eu estiver aqui completamente concentrada em casa porque há silêncio, consigo ser mais produtivo e sendo mais produtivo sou mais feliz, é óbvio para todos, nem todas as pessoas fazem esta análise. Daí que eu acho que trazer esta discussão para a mesa... Acho que aí temos que juntar à flexibilidade o bom senso, talvez, pois não é? Pois é. Como é que se ensina? Eu se calhar digo isto porque tenho algum bom senso, mas se calhar não se aplica a todos os profissionais e, portanto, daí ter que haver alguns limites, algumas barreiras e não se poder dar essa responsabilidade a cada um, não é? Ou máxima liberdade, máxima responsabilidade, pois, não é? Mais ou menos como dizemos aos nossos filhos, ok? Sim, tens liberdade, mas também tens responsabilidade. A questão aqui é, não podendo ser transversal, tem que ser a empresa a definir, eu ia dizer impor não é uma boa palavra, mas definir alguns limites, não é? Ou seja, se a pessoa, eu também concordo que se a pessoa tem noção, responsabilidade para estar a trabalhar 5 dias ou 4 dias a partir de casa, se aparecem resultados está tudo bem. Se a pessoa é produtiva está tudo bem. Se não aparecem resultados, tem que voltar para o escritório. Não sei se vocês acompanharam há 2, 3 meses, se calhar mais. Houve um programa de televisão que fez precisamente neste tema do regresso ao escritório e o que é que seria melhor, se o modelo híbrido, se as pessoas voltarem mesmo ao escritório. Houve algumas empresas, em função da sua área de trabalho, que se reorganizaram no sentido de criar condições
para que fosse suficientemente atrativo para os seus colaboradores voltarem, porque era importante eles estarem no escritório. Eu lembro-me de ver alguns dos episódios desse programa, que umas empresas criaram hortas comunitárias por causa do contacto com a natureza, outros abriram espaço para que os colaboradores pudessem trazer os seus animais de estimação, uma série de iniciativas, espaços de descompressão. Como é que vocês, nas vossas organizações, quer na Multipessoal, quer no Grupo Ao Chão, o que é que vocês fizeram, se pudessem deixar aqui para quem nos está a ver e ouvir, alguma coisa diferente que fizeram no pós-pandemia para que os colaboradores tivessem... Não é só a questão de estarem no escritório ou de estarem na loja, mas é a questão de estarem juntos. Portanto, de que forma é que conseguiram passar a mensagem de que, ok, nós até somos a favor de um modelo híbrido, porque são produtivos, porque têm responsabilidade, porque existe a noção, mas é importante também estarem aqui, por várias razões, independentemente agora do serviço. Vou dar o exemplo sempre muito mais de uma lógica de serviços de apoio, que é a área que eu conheço melhor e da qual faço parte, e também porque há aqui uma diferença muito grande para as lojas, não é? Onde nós temos 90% dos nossos colaboradores. Exatamente. E aí a lógica do teletrabalho já não é tão fácil. E respondendo à questão, somos suspeitos, porque nós mudámos de instalações durante a pandemia. Portanto, de repente, os colaboradores voltaram para um escritório novo, que felizmente era o dia e a noite para o anterior. Portanto, é melhor. Espetacular. Nós não tivemos essa sorte. Ainda. Exato, daí sermos suspeitos. Mas, lá está, aproveitámos também... Boa estratégia, esta foi fantástico. Espetacular, fantástico. Parabéns. Quem disser que foi coincidência é mentira. Foi tudo planeado. Mas aproveitámos também isto para conseguir captar, apesar de muita gente voltar a dizer que teletrabalho 100% é que era fantástico, dizer, mas atenção, olha os escritórios que tens agora, olha as condições que tens agora, mesmo os espaços de descompressão que entretanto criámos. Temos um escritório com um ginásio com muito melhores condições do que tinha o anterior. Ai, quero ir para aí. E pode vir. Obviamente. Posso ir? Claro que sim. Portas abertas para todos. Querido. Mas outro tipo de serviços que também conseguimos disponibilizar, não a tempo inteiro, mas uma vez por semana temos esteticista, uma vez por semana temos massagens, coisas deste género, que depois vão captar também o interesse dos colaboradores. Ou seja, não é só vou para o escritório, vou para um escritório diferente, com muito melhores condições, e onde, além do meu trabalho, posso também ter este tipo de coisas. Além disto, e nós temos um modelo híbrido implementado nos nossos serviços de apoio, e aquilo que nós tentamos também fazer é canalizar para os dias em que os colaboradores vão ao escritório tudo aquilo que tenha de ser feito presencialmente. Reuniões de equipa, pontos de situação, portanto, não vou para o escritório e simplesmente marcar presença e dizer, sim senhor, estou aqui. É canalizado trabalho que tem de ser feito presencialmente para esses dias. Perfeito. E é assim que nós conseguimos fazer essa gestão. Claro que também apresenta desafios, mas no nosso entender é o equilibrado. Também não dá para agradar a todos, já sabemos, porque há sempre, sempre os calimeres de serviços, Teraboa era no antigo edifício, não é? Não, isso é mais perto de casa. Isso para casa não. Estava mais perto de casa, por exemplo. Mais perto de casa sim, mais perto de casa sim. Mas há sempre, sabemos que não podemos agradar a todos. Mas, Eduardo, tu ias acrescentar alguma coisa em relação a este... Nós acabámos por, também um bocadinho por força do mercado, das tendências de mercado e por sentirmos, acima de tudo, que eram as necessidades dos nossos colaboradores que tinham alterado, acabámos por adotar uma política de trabalho remoto, portanto, é flexível, mas obriga a ir pelo menos 2 dias por semana ao escritório. Portanto, também tentamos canalizar tudo o que possa promover esse trabalho em equipa, que seja feito de forma presencial. Sentimos que há mais team buildings dentro das equipas, não digo team buildings para a empresa toda, mas as lideranças tentam aproximar mais as equipas pela via física também, e portanto continua a ser um desafio, mas estamos todos a transformar para tornar isto uma realidade que é contínua, não é? Estou a ouvir com atenção ao mesmo tempo a pensar assim, como é que é possível no recrutamento e seleção conseguir fazer isto remotamente, tendo em conta que há uma série de parâmetros que são avaliados, não é? Enfim, que fazem parte isto agora uma checklist de avaliação. Uma checklist e que a presença é fundamental para compreender, não é? Na linguagem não verbal. Agora estava aqui fugiu um bocado ao tópico, mas... Sem dúvida. Mas o que nós felizmente, no pré-pandemia, já estávamos num processo de transformação digital, portanto já estávamos a preparar a organização
para o futuro. E agora, no pós-pandemia, lançámos uma solução 100% digital em que os candidatos de A a Z conseguem fazer toda a sua jornada com ferramentas tecnológicas apenas. Portanto, desde o processo de recrutamento, contratação, onboarding. Claro que não tem a componente física, mas pode existir pelo meio, se houver necessidade. Mas nós, ao conseguir alavancar aqui a tecnologia para garantir esta jornada 100% digital, também garantimos que as nossas pessoas estão disponíveis para quando é necessário algum tipo de suporte a essa jornada. Portanto, canalizamos os nossos esforços para aquilo muitas vezes que realmente interessa e menos para o processo mais burocrático do recrutamento e seleção. Pessoas queridas, aproveitem agora que estamos aqui na conversa, subscrevam o canal, partilhem este vídeo com os vossos amigos, com os vossos colegas, com as vossas empresas, ativem as notificações para receberem sempre em primeira mão os nossos episódios, deixem os vossos comentários, as vossas perguntas, nós vamos estar a responder. Vocês sentem que nesta área da gestão de pessoas, na gestão de talento, na forma... Não gosto muito da palavra reter e falávamos há pouco lá fora um bocadinho sobre isto, não é? E acho que estamos os três aqui alinhados neste pensamento do reter. Parece que estamos ali, que as pessoas não querem ficar e nós estamos a reter as pessoas e olha que isto é muito bonito e este estudo é espetacular e a pessoa quer-se ir embora, enfim. Tudo bom, não é? Tudo bom, mas diga bem de nós. Exatamente, tudo bom, mas vá dizer bem de nós. Sentem que, mais uma vez, o pós-pandemia, e quero juntar aqui ao pós-pandemia uma questão mais geracional, que estas novas gerações, que existe uma dificuldade maior, é aqui que eu quero chegar, uma dificuldade maior em essas pessoas olharem para as empresas e verem tantas coisas boas, como a que o Tomás disse, não é? Aqui um novo edifício, espaços de descompressão, que é mais difícil agradar essas pessoas e logo, mesmo que sejam os mais talentosos que nós temos ali, fazê-los ficar connosco, mostrar-lhes que vale a pena ficar, ou não têm essa experiência nas vossas organizações? Este gap geracional? Eu acho que o gap geracional, e mesmo dentro das equipas, essa variedade de gerações, os Ys, os Zs, os Millennials, etc. E isto muito fruto da forma como nós estamos enquanto empresa, e muito assenta naquilo que é o trabalho colaborativo, acaba por ser uma riqueza. Porque tudo aquilo que são as gerações mais novas vão trazer muita novidade a quem estava, ao mesmo tempo que as restantes gerações também trazem muito diferente, mas se calhar mais assente nos valores, de ética, de forma de estar, mas que acaba por ser uma complementaridade muito grande, uma aprendizagem para ambos e, acima de tudo, uma riqueza muito grande. Claro que, e também não gostando muito da ideia do reter, e como falávamos, eu acho que o trabalho de reter passa antes pelo ter pessoas felizes onde estão, acaba por ser desafiante conseguir ter planos de carreira e conseguir manter estas pessoas motivadas, desafiadas e com vontade de continuar a crescer connosco, porque depois é preciso, e como o Eduardo dizia há bocadinho, é preciso personalizar, conseguir ter um diálogo franco, aberto, perceber, e aqui sim, à medida, como é que eu vou conseguir desafiar-te a ti e ao Eduardo, o que é que em concreto precisam, querem, o que é que eu posso fazer por vocês. Já aquela solução de tenho aqui um pacote formativo e agora tomem, já vai dar para alguns, garantidamente. Para alguns ainda vai dar para alguns. Sim, agora, vamos deixar muitos de fora e são esses que depois, se calhar, acabamos por perder. Acham, os dois, nós estamos a romancear aqui um bocadinho a coisa, porque eu estou-me a incluir aqui neste romancear, porque gosto tanto deste tema e estou a pensar assim, ok, sim, faz todo sentido ter um plano de carreira, adaptar as necessidades, as opções que temos a cada perfil, o que não é muito fácil de fazer. E quanto maior é a organização, mais desafiante é. Não se torna aqui um bocadinho romanceado, porque se no dia-a-dia, das duas uma, ou tens de facto muita gente, muitos team leaders para as diferentes equipas e tens ali uma pessoa, e cada vez mais há as chamadas novas profissões, não é? Do Chief Happiness Officer, tens aquelas pessoas que estão ali só para tornar aquelas pessoas felizes, sei lá, uma pessoa para 5 e consegues. Ou então isto é um unicórnio, porque de facto não é possível agradar a todos e encontrar soluções boas para todos. E é neste sentido que eu estou a falar, porque cá estamos aqui a romancear um bocadinho.
É muito desafiante, claro que sim. Pronto, então vamos dizer a verdade às pessoas. Mas lá está, eu acho que aqui, e mais uma vez, como eu estava a dizer, é fundamental o trabalho de colaboração. E de colaboração o quê? Claro que a responsabilidade deste acompanhamento, deste perceber motivação e caminho que cada pessoa quer fazer, tem de ser necessariamente o líder desta pessoa a fazer, porque quem melhor do que ele, que acompanha aquela pessoa todos os dias, consegue perceber a solução para o Zé, a solução para o Manel e para a Maria, não é? Agora, lá está, depois precisa também do suporte da nossa área e outras para conseguir chegar à boa solução. Se de repente eu tenho uma pessoa que me diz o meu caminho é para ali, mas de repente nós não temos solução nenhuma para lá, então temos de co-construir qualquer coisa que consiga dar resposta a esta necessidade. E fica uma solução para a frente, para outra que nos diga que também quer ir para aquele lado. Agora, sozinho, nem nós vamos fazer nada pelas pessoas, nem os próprios managers conseguem fazer nada por eles. Ou seja, enquanto temos de continuar nesta lógica de interdependência, para conseguir chegar às boas soluções. Eu acho que até podemos estar a romancear, mas é a realidade e, portanto, nós, com as necessidades destas novas gerações, nós temos, lá está, que nos adaptar, ou melhor ainda, que nos transformar para responder a essas necessidades. Isto prende-se muito com aquilo que é a definição de sucesso profissional. Enquanto que no passado, se calhar, estava muito incutido na sociedade que ter sucesso é ter uma carreira a vida toda e se calhar estar na mesma empresa serviço para a vida, não é? A vida toda. Nós hoje vemos que não é bem assim, portanto cada um tem uma definição de sucesso diferente e está tudo bem com isso. E portanto as empresas também têm que aceitar isso e não podem cair no erro de definir planos de carreira, políticas de remuneração e outras políticas de recursos humanos que não tenham em consideração as necessidades de cada um. E, portanto, nós temos que conseguir viver com estas realidades, com as realidades das pessoas que querem trabalhar em casa, com as pessoas que querem ir ao escritório, com quem quer ter um emprego para a vida toda, com quem quer andar a saltar de emprego em emprego. O desafio aqui é que são muitas realidades distintas e, portanto, pode ser difícil, mas é a realidade e, portanto, temos que atacar, digamos assim. Era por aí que eu queria ir, que é aqui trazer para quem nos está a ouvir, para quem nos está a ouvir nesta conversa, não é fácil fazer isto e achar aqui não há uma fórmula, existem várias fórmulas e pronto. E o que vocês estão aqui no fundo a dizer é que o que as empresas hoje em dia procuram fazer é adaptar-se o melhor possível com as circunstâncias que têm, com as pessoas que têm, a estas novas realidades. E com a pressão que têm também. E com a pressão que têm. Porque, para vender. Exatamente, para os resultados. Clientes. Sim. Porque às tantas nós estamos aqui a falar de gestão de pessoas e falar de gestão de pessoas é falar da felicidade dessas pessoas, sabemos que elas mais felizes são mais produtivas, se forem felizes também têm a saúde mental em dia, este é um tema importante, vamos lá. Sabemos que não vão estar ali naquele conceito de estar por estar, que antigamente chamava-se picar o ponto e depois estou ali e ok, estou só a ver quando é que saio, e isso existe, continua a existir, até mesmo nas gerações mais jovens, que mais facilmente saltam de emprego para emprego. Não estou para isto, e nós ouvimos isto muitas vezes, se não me dão aquilo que eu quero, se eu não consigo em 2 anos passar daqui para aqui, progredir daqui para aqui, então esta não é a empresa para mim, e saem com muita facilidade. A questão aqui é, e vocês deram essa resposta, é como é que nós conseguimos gerir isto tudo, e de facto é um desafio que as empresas vão fazendo, que só em jeito de resumo que as empresas vão fazendo, que as vossas empresas estão a fazer, é procurar com as lideranças, e se calhar têm que ser estas as pessoas que dão o maior suporte, não é? É, e perceber que o desafio não é do Departamento de Recursos Humanos ou do Departamento de Pessoas, mas sim das lideranças que têm que ter as ferramentas necessárias para o fazer. Portanto, se calhar o fornecimento dessas ferramentas, se calhar passa pela direção de recursos humanos, mas a prática, digamos, o dia-a-dia e o acompanhar destas pessoas tem que partir das lideranças e das chefias. E procurarem serem mais proativos, não é? As próprias lideranças não estarem à espera, e no caso da formação, que é um tema enfim, que me interessa bastante, no caso da formação, que é, normalmente espera-se que os recursos humanos venham dizer quais são as necessidades de formação, e às tantas aquilo é chapa 5, e podem ser as lideranças, e devem ser as lideranças que conhecem, como o Tomás estava a dizer, conhecem melhor as suas pessoas a dizer, não, eu para esta equipa preciso disto, e portanto fazerem o caminho ao contrário. Eu acho que ainda não estamos bem. Nós fazemos isso, ou seja, é-nos dado um calendário ou opções, mas parte muito das lideranças
decidir quais é que são as formações que fazem mais sentido ou não para cada elemento da equipa. Portanto, não é para a equipa toda, muitas vezes até é individualizado. Portanto, há esse caminho já a ser percorrido, tem que ser generalizado, não é? E disseminado. Há pouco falámos sobre saúde mental, ainda que de forma superficial. Eu gostava de voltar a esse tópico convosco, no sentido de abordarmos aqui um tema que veio também, diria no pós-Covid foi mais amplificado, novamente, que é o burnout e a forma como as empresas... Já está na ordem do dia falar sobre burnout. Eu acho que nunca recebi tantos convites para falar sobre este tema nas empresas e não só do ponto de vista da experiência pessoal, mas sobretudo do ponto de vista de quem quer continuar do lado de cá do caminho, que é a prevenção. E, portanto, há um conjunto aqui de elementos ligados ao burnout e aos sinais de burnout, que, enfim, que são mais ou menos conhecidos neste momento, portanto, a exaustão emocional, a forma como as pessoas deixam de produzir. Uma pessoa que produzia de determinada forma e entregava resultados, deixa de entregar, é um sinal de, claro, de que alguma coisa não está bem. Pode não ser necessariamente burnout, mas alguma coisa não está bem. A minha questão aqui, independentemente aqui dos números, penso que é mais importante perceber é de que forma é que, na vossa opinião, o mercado português, o mercado de trabalho português no geral, se tem organizado no sentido de dar suporte aos seus colaboradores para continuarem no caminho do lado de cá, não é? Portanto, na prevenção. E no vosso caso concreto, o que é que o Grupo Auchan, de que forma é que o Grupo Auchan olha para esta temática e como é que encontrou soluções? Sim, que encontrou soluções ou está no caminho para dar este suporte aos seus colaboradores, suas equipas? Então, esse é um tema que obviamente merece toda a nossa preocupação, está na ordem do dia, está a ser falado na comunicação social, é a preocupação das empresas e nós temos vindo a desenvolver uma série de iniciativas e ações com vista a detectar para depois conseguir atuar dentro daquilo que é a nossa dispersão geográfica também, não é? Porque de norte a sul do país nós temos equipas onde isto pode ser uma preocupação. E desde logo nós temos no nosso grupo uma fundação que trabalha com psicólogos que apoiam também os nossos colaboradores, obviamente que numa lógica de vou falar com os psicólogos porque sinto que necessito dessa ajuda. Ao mesmo tempo nós temos a cada 2 anos um barómetro de envolvimento e satisfação onde temos também questões relacionadas com a saúde psicossocial, a psicológica e este ano fizemos pela primeira vez, aplicámos o questionário, o Copenhagen Psychosocial Questionnaire, que remete exatamente para a avaliação de riscos psicossociais em contexto de trabalho e que, aliado com o nosso barómetro de envolvimento e satisfação, desenvolveu um plano de ação. Isto, obviamente, que o plano de ação depois tem de ser adaptado aos vários locais e onde há situações que carecem de maior intervenção do que outras, mas é um trabalho que nós temos vindo a fazer. Concretamente, durante a pandemia, e além de disponibilizar também uma linha de apoio a colaboradores para os sintomas, etc., disponibilizados também uma linha de apoio psicológico. Tínhamos muitos colaboradores, inevitavelmente, que estavam em casa, sozinhos. Isto também pesa, além de tudo aquilo que são as exigências do trabalho. E, portanto, implementámos também essa linha que serviu muita gente durante essa fase. Parabéns. Obrigado. Sim, 5 estrelas. 5 estrelas. Eu diria que aqui, como o Grupo Auchan, felizmente já há várias empresas em Portugal que estão a adotar este tipo de políticas e programas de saúde e bem-estar, e só o facto de nós já estarmos a falar sobre isso já é um bom indicador de que estamos no caminho certo. Poderão ainda faltar algumas ferramentas ou conhecimento, se calhar, a alguns especialistas de recursos humanos sobre o que fazer em determinada situação, mas acho que mais cedo ou mais tarde a maioria das empresas já estará preparada para este tema e ainda bem. Estão mais atentas, mais permeáveis. Significa que saber mais é a base para fazer mais, o que quer dizer que estamos todos nesse caminho. Super interessante o tópico que estamos aqui a falar sobre saúde mental. Deixem só dizer lá para casa, já perceberam que estamos a falar de conteúdos muito importantes, individualmente, coletivamente, para as vossas empresas. Aproveitem agora, enquanto estão aqui, façam like neste vídeo, partilhem este vídeo com os vossos amigos, com as vossas empresas, subscrevam o nosso canal e deixem os vossos comentários. Nós vamos estar super atentos àquilo que vocês tiverem a acrescentar e responder às vossas perguntas. É super importante para nós. Há aqui uma correlação, na vossa opinião, uma correlação em relação a este tema do burnout com os números do desemprego? Eu diria que aqui o tema da saúde mental tem uma relação muito próxima com o desemprego, não é? Porque se uma pessoa está desempregada,
mais facilmente está sujeito a ter, por exemplo, uma depressão. E, portanto, se ouvirmos muitos nãos, começamos a pensar o que é que está de errado connosco. Não é? E isso no momento de procurar emprego, que é algo tão fundamental para a nossa vida, seja por motivos financeiros, seja por motivos de motivação também, é muito importante. Claro que os números do desemprego, sobretudo se olharmos para o desemprego jovem, não são favoráveis para Portugal. É preocupante por vários motivos, um deles também pelo próprio envelhecimento do país. Era importante que a mão de obra jovem tivesse acesso facilitado ao emprego, quanto mais não fosse para equilibrar a nossa balança da segurança social e garantir as pensões que são prometidas aos trabalhadores atuais. Mas também há este tema da saúde mental que nós conseguimos relacionar, porque se uma pessoa que está a iniciar a sua carreira, ou está pelo menos a tentar, começa a ouvir muitos nãos, é natural que entre numa espiral negativa e que isso tenha um impacto prejudicial depois também na sua vida. Portanto, eu dou aqui uma palavra de motivação a esses jovens que estejam à procura de emprego, não só porque podem contar connosco para o encontrar, mas também porque é importante manterem-se motivados e não desistirem à primeira. Exatamente. Olha, que agora puxar aí. Puxei a brasa à minha sardinha. Muito bem, olha, 5 estrelas, impecável. Imagina, pegando no que tu disseste, e muito bem, tens uma empresa, tens um jovem, precisas do candidato ideal. Como é que se consegue? Eu acho que já teria feito fortuna se houvesse a resposta certa a essa questão. Mas, a meu ver, sobretudo do lado das empresas, há 2 fatores fundamentais que devem considerar, não só para encontrar o profissional ideal, mas melhor ainda, para que o profissional ideal os encontre, que tem menos esforço, não é? E, portanto, o benefício é maior. O primeiro ponto que é muito importante é conseguir criar uma proposta de valor atrativa e diferenciada enquanto empresa. Isso não é tarefa fácil. Estamos a falar de ter um bom ambiente de trabalho, de oferecer experiências de emprego 5 estrelas, estamos a falar de ter uma cultura aberta em que todas as pessoas são convidadas a participar, em que há uma demonstração genuína com as pessoas e que o seu trabalho é reconhecido e, portanto, eu diria que a Employer Value Proposition, que é como se diz em inglês, eu diria que é o ponto de partida para a empresa conseguir encontrar este profissional. O segundo ponto é saber comunicar isso, porque não vale de nada nós termos uma coisa ótima se não conseguirmos fazer chegar às pessoas que queremos que saibam que temos algo ótimo. E, portanto, se a empresa não se colocar nos sítios certos, nos canais certos, não conseguirá fazer passar a sua mensagem e aquilo que vale, porque é que aquela empresa é especial para trabalhar, não vai conseguir chegar ao seu target e os candidatos não vão conseguir ter acesso a essa informação. Portanto, eu diria que são estes 2 fatores que são fundamentais. Nós temos sentido, sobretudo neste momento em que o mercado é guiado por candidatos, ou seja, há menos candidatos disponíveis do que oportunidades de emprego. Sentimos por parte dos nossos clientes também este pedido de auxílio, muitas vezes, em trabalharmos com eles a sua marca empregadora, mais do que pensar muitas vezes na lógica de como é que vamos fazer a entrevista ou como é que vão ser aqui os requisitos para este candidato ou os seus benefícios, dar 2 passos antes e pensar como é que vamos promover a nossa marca e o nosso anúncio de emprego perante os candidatos que nós queiram. Para que eles queiram trabalhar connosco. Para ser atrativo. E esse desafio coloca-se cada vez mais. Voltamos à comunicação, não é? Exatamente. Sim, eu queria acrescentar aqui uma camada relativamente ao que o Eduardo estava a dizer, que é, à data de hoje, nós estamos num mercado de trabalho cada vez mais globalizado e que também muito por impacto da pandemia e aquilo que era um fenómeno que nós assistíamos naturalmente e infelizmente durante muito tempo dos jovens a quererem sair do país, eles agora saem estando cá. Não é? Para ir trabalhar para empresas com as quais muitas empresas portuguesas e sediadas cá têm dificuldade em ombrear, se pensarmos, por exemplo, numa lógica de salários. E aí eu acho que é muito importante jogar aquilo que é a proposta de valor que o empregador tem para os colaboradores, porque vai ser aí, e nos espaços de descompressão e tudo mais, que ele vai criar condições para, efetivamente, os potenciais colaboradores, os candidatos, poderem dizer, sim senhor, é para ali que eu quero ir trabalhar. É para aquela empresa que eu quero ir. Mas se não for comunicado, vale nada, não é? E depois é mantê-lo motivado, não é? Porque passado um ano já não é novidade e, portanto, tem que haver sempre o efeito de novidade e acho que é isso que se pede um bocado às empresas, é criar aqui estes mecanismos de motivação constante e mais do que reagir, ser proativo, porque reagir não é suficiente hoje em dia. É preciso agir primeiro.
Que lindos vocês, jovens, a dar aqui cartas nesta área. Ficava aqui, pronto. Nós também. Ficava aqui a conversar convosco e é um tema que eu adoro, mas vamos ter que terminar o episódio de hoje. Quero agradecer-vos por terem estado connosco nesta conversa, no podcast do Prémio 5 Estrelas. Adorei conhecer-vos. Espero que numa próxima versão deste podcast vocês possam vir e desenvolvermos, até porque estávamos a entrar aqui numa área em que eu não falo que é motivação versus inspiração, como é que as empresas podem. Vamos deixar isso para um segundo episódio. Obrigado aos dois. Obrigado também. Parabéns pelas vossas marcas terem sido distinguidas e pelo vosso trabalho, não é? Por esse sucesso que é um trabalho contínuo. E por nós terminamos o episódio de hoje. Foi um gosto estar aqui. Até à próxima. Beijinho a todos.